Ficar sem sexo por muito tempo causa algum mal à saúde? O que acontece quando você não faz sexo? Você sabia, por exemplo, que mau humor pode estar relacionado com abstinência sexual? Quais as consequências de falta de sexo? Eu sou o Dr. José Marcos Neves, ginecologista, obstetra, e esse canal foi criado para você que quer ficar por dentro dos assuntos relacionados com a saúde feminina. As pessoas passam por períodos de seca por várias razões. Às vezes, as pessoas que não estão em um relacionamento têm dificuldade em encontrar uma pessoa com quem gostariam de fazer sexo. A atração entre o casal pode diminuir. Outras vezes, as pessoas simplesmente não querem fazer sexo. A maioria das pessoas, em algum momento de suas vidas, entra em um período de seca, onde passam algum tempo sem fazer sexo. Se você se encontra em um período de abstinência, você pode estar se perguntando: como isso pode afetar minha saúde? Se você não faz sexo regularmente, corre um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Além de ser uma fonte de exercício, a relação sexual ajuda a manter os níveis de estrogênio e progesterona em equilíbrio, o que pode diminuir o risco de doença cardíaca. Muito além do prazer, o sexo cumpre uma função importante na manutenção da nossa saúde. Insônia, mau humor, estresse, acne e essa lista é longa. A falta de sexo afeta as pessoas fisicamente e emocionalmente sem que elas percebam. São várias as situações que podem fazer com que as pessoas deixem de ter relações sexuais. Excesso de trabalho, falta de disposição, traumas, término de relacionamento e até mesmo por decisões pessoais. São apenas algumas delas que a gente pode citar. Independentemente dos motivos, ao deixar de fazer sexo, você vai notar que certas coisas podem mudar com relação à nossa saúde e também em relação às nossas atitudes. Você sabia, por exemplo, que o mau humor pode estar relacionado com a abstinência sexual? Não para por aí. Mudanças como, por exemplo, o aparecimento de espinhas de acne, pele ressecada, queda de cabelo, isso também pode ocorrer. Cada corpo reage de uma forma diferente. O fato é que, muito além do prazer, o sexo cumpre uma importante função na manutenção da nossa saúde e do nosso bem-estar. Se você não está acreditando, olha só o que já foi comprovado sobre os efeitos colaterais que surgem quando o sexo não está rolando muito bem, quando não está prazeroso há muito tempo. Observa como a pele fica menos macia. O sexo aumenta a circulação sanguínea e a oxigenação do corpo, fazendo com que a pessoa pareça muito mais saudável. Isso se reflete diretamente na aparência da pele, ou seja, se você passa muito tempo, meses, por exemplo, sem transar, a pele começa a ficar seca e menos macia. Sem sexo, o corpo fica ansioso para ter relações sexuais e a mente, para tentar suprir essa necessidade, acaba trabalhando forte em fantasias que envolvem o sexo. Como o sexo é uma atividade que melhora a nossa autoestima, a ausência do sexo implica em uma sensação maior de insegurança em relação às nossas atitudes. Quando essa insegurança chega ao ápice, podemos até desenvolver problemas psicológicos mais graves, como, por exemplo, a depressão. Tem pessoas que sem sexo sentem dores de cabeça, enjoos, incômodos estomacais frequentes. Isso também pode estar acontecendo por causa da abstinência sexual. A falta de sexo diminui também a produção de serotonina e de endorfinas, que são famosos por agir como analgésicos naturais e promotores do bem-estar físico e mental. O apetite sexual pode se tornar evidente em nosso corpo através de uma série de sintomas que refletem o desejo para viver experiências mais excitantes. Homens sem sexo têm mais chances de desenvolver câncer de próstata. Pois é, meu amigo, de acordo com dados da American Urological Association, homens que fazem sexo frequentemente reduzem em 20% o risco de desenvolver câncer de próstata. Isso acontece porque durante a ejaculação, substâncias nocivas podem ser eliminadas da próstata. Logo,
quando os homens param de fazer sexo, eles aumentam a chance de desenvolvimento do câncer. Sexo melhora a circulação sanguínea e faz basicamente tudo funcionar como deveria. Isso, é claro, influencia diretamente na saúde dos cabelos, das unhas, né? Se você começar a ver mais cabelo no travesseiro ou notar as suas unhas mais fracas, saiba que isso pode ser um sinal claro que você precisa transar, precisa ter relações sexuais. Falta de sexo pode também ser a razão para você estar tendo mais insônia. Por quê? Porque o nosso corpo produz hormônios que são chamados hormônios promotores do bem-estar, a exemplo da ocitocina, que promove um equilíbrio no nosso corpo para que tenhamos uma melhor noite de sono com mais tranquilidade. Logo, a ausência do sexo pode ter como consequência a dificuldade para você dormir, para conciliar o sono. Se você fica doente com frequência, falta de sexo pode estar relacionada a isso. De acordo com pesquisadores da Wilkes-Barre University, na Pensilvânia, quem faz sexo pelo menos 2 vezes por semana possui uma quantidade 40% maior de imunoglobulina A, a imunoglobulina A, que protege o organismo da invasão viral ou bacteriana por meio das mucosas. Ter relações sexuais depois de um longo intervalo pode ser desconfortável, leva mais tempo para o corpo feminino ficar excitado e produzir a lubrificação adequada suficiente para tornar o sexo fácil, confortável e prazeroso. O sexo regular ou a masturbação podem manter os tecidos da vagina mais saudáveis, melhorando o fluxo sanguíneo. Tem mulheres que relatam que o sexo é um excelente remédio para as cólicas menstruais, o aumento das endorfinas causadas pelo prazer no sexo, bem como as contrações uterinas que ocorrem com o orgasmo podem ajudar a aliviar câimbras, por exemplo. Você não precisa fazer sexo para colher esse benefício. A masturbação pode ter o mesmo efeito em algumas mulheres, não em todas, é claro. Logo, se você não faz sexo regularmente, corre um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Além de ser uma fonte importante de exercício, a relação sexual ajuda a manter os níveis de estrogênio e de progesterona, a endorfina, a ocitocina, que promove um equilíbrio e pode diminuir o risco de doença cardíaca. Agora, uma pequena pausa. Se você estiver gostando do nosso canal, deixa aqui o seu like, porque toda vez que você interage com o nosso canal, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para você e acaba mostrando para outras pessoas. Isso é uma forma carinhosa de você retribuir o trabalho que a gente vem tendo em produzir esse conteúdo com tanto amor, com tanto carinho para você, que é nossa paciente, que é nossa audiência nesse canal. Bom, continuando sobre o nosso tema, os efeitos sobre a saúde mental causado pela abstinência do sexo são vários. A questão da libido, surpreendentemente, passar muito tempo sem fazer sexo pode fazer você perder o interesse pelo sexo. Quanto mais você faz sexo, mais você quer fazer sexo. É como coçar. Quanto mais você coça, mais você quer coçar. Sexo regular reduz o estresse e aumenta a libido. Para muitos casais, a relação sexual regular é uma maneira importante de manter o vínculo. O sexo regular também abre portas para uma melhor comunicação. Geralmente, os casais que fazem sexo com mais frequência se sentem emocionalmente mais conectados em comparação com aqueles que têm uma vida sexual mais escassa, fazem sexo com menos frequência. E o que acontece quando você não faz sexo há muito tempo? Para algumas pessoas, o relacionamento delas com o parceiro torna-se estressante e elas param de se sentir conectadas. Outros casais não estão interessados em sexo ou não é um método importante de conexão para eles, preferindo as conversas ou atividades compartilhadas. E existem benefícios de não fazer sexo por muito tempo. Muitas pessoas optam por não fazer sexo por vários motivos. Algumas pessoas não gostam disso ou não estão mais interessadas na questão sexual. Outros acham que é uma distração das coisas que realmente importam, tira o foco, das coisas que para eles mais importam. Embora fazer sexo possa ter efeitos positivos na saúde das pessoas, não fazer sexo também para algumas pessoas pode trazer benefícios. Alguns dos efeitos colaterais positivos de não fazer sexo por um longo período inclui, por exemplo, você não precisa se preocupar em engravidar, por exemplo. Embora não existam muitos métodos altamente eficazes de controle de natalidade disponível, hoje a única
única maneira 100% absoluta e a mais certa de não engravidar é não fazer sexo. Para essas pessoas, isso é relevante. É menos provável que essa mulher tenha uma infecção do trato urinário, por exemplo. Naturalmente, não fazer sexo vai reduzir drasticamente a chance de contrair uma infecção sexualmente transmissível, mas abster-se de sexo também torna menos provável que você consiga uma infecção do trato urinário. Essas pessoas, elas acreditam que não fazer sexo ajuda elas se conhecerem melhor. Essas pessoas, elas têm dificuldade em se concentrar no prazer delas quando faz sexo com outra pessoa. Então, passar por um período de seca é, para essas pessoas, uma maneira de dedicar um tempo a descobrir o que ela própria se agrada, a exemplo da masturbação. Para essas pessoas, abster-se do sexo pode lhe dar tempo para se concentrar em coisas grandes, questões emocionais com as quais ela possa estar lidando, por exemplo, com um rompimento ou a morte de um ente querido. Às vezes, a abstenção do sexo para essas pessoas é necessária após uma doença ou um procedimento médico. Isso pode acelerar, inclusive, o processo de cura. É como cada pessoa encara essas questões. Ficar sem sexo por muito tempo pode ser uma experiência frustrante se você preferir ser sexualmente ativo. No entanto, um período de abstinência pode ser uma oportunidade para o crescimento pessoal e para a melhoria do seu amor próprio. Só que você pode temporariamente perder os benefícios da saúde do sexo. Eles estarão esperando por você quando você se tornar sexualmente ativo novamente. É só lembrar disso. Se você acha que a falta de sexo está afetando o seu relacionamento com o seu parceiro, uma discussão seria, por exemplo, discutir com ele a melhor forma de buscar um reencontro disso. Como fazer, o que fazer para melhorar ou até fazer de repente uma terapia de casal. Isso iria certamente retornar para esse casal o elo perdido do caminho desse relacionamento. Talvez seja um caminho mais interessante para esse casal reativar esse relacionamento através de um encontro, de uma discussão, de uma conversa e do diálogo para restabelecer os caminhos de uma relação sexual prazerosa e saudável. Ó, minha amiga maravilhosa, se você gostou desse vídeo, compartilhe com suas amigas, não se esqueça, dê seu like, se inscreva e nos ajude a fazer esse canal crescer. Conto com você. Assista outros vídeos aqui do nosso canal, eles estão listados em playlists para você, que estão sendo produzidos com muito carinho, com muito amor, muita dedicação, para que você goste do que está sendo produzido. Agora já estou indo, até o próximo vídeo, um beijo grande, valeu!